Então, boa noite a todos e todas. Vamos nos acalmar agora, respirar fundo, sentar confortavelmente, né? Quem está em casa, sentar também direitinho, confortável, mas com cuidado para não adormecer, né? Então tá. Hoje, como é o nosso último dia, semana que vem já é o Natal. Eu fui convocada hoje para fazer a prece inicial, eu trouxe um poema que eu gosto muito, acho que é conhecido de vocês, que se chama Cordel de Natal. Quem conhece? Conhece, vocês vão lembrar quando eu ler. É do Braulio Bessa, um poeta nordestino, e começa assim. Peraí, deixa eu aumentar. Que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Do lado do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. Ou balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente. Ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente, permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão. Independente de crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe um indigente, coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem te feriu. Se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê. Mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro. E que esse sentimento firme e verdadeiro, que você viva o Natal todo o ano inteiro. Feliz Natal. E essa é uma cordel de Natal do Braulio Bessa, um poeta nordestino. E esse poema veio bem a calhar para os dias de hoje. Então, convido a todos agora, depois desse poema, para nós nos religarmos, reharmonizarmos com a divindade, com o nosso Deus Pai, Mãe, fonte de vida, de tudo que existe, de tudo que é belo, tudo que existe, que está nos céus, no canto dos pássaros, na beleza de uma flor, no sorriso de uma criança, nas estrelas que cintilam. Agradecemos de todo o coração por esse ano, por cada dia, por termos conseguido chegar até aqui, e também por tudo, por todas as bênçãos, por toda a misericórdia, mesmo por aquilo que a gente não compreenda e que a gente relute em aceitar, porque sabemos que no fundo e sempre é para a nossa ascensão, para a nossa redenção. Nós agradecemos mais uma vez estarmos aqui, reunidos nesse recinto, de termos esse local, e rogamos então ao nosso querido amigo e irmão Jesus, que nos abençoe, que abençoe também a nossa querida Amanda,
que daqui a pouquinho vai fazer a explanação de hoje, e que nós possamos sempre estar conectados, ligados com Deus, com Jesus e todos os seus benfeitores, para que nós então possamos fazer jus realmente por todas essas bênçãos, por toda a misericórdia que recebemos a cada dia. Que assim seja. É isso, compartilhei com o pessoal de casa, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, eu estou aqui pela segunda vez, então não sei se eu tenho direito ainda de pedir para vocês serem pacientes comigo, mas vou pedir ainda assim, porque a sensação é a mesma da primeira vez. Mas eu estou muito feliz e muito emocionada com esse texto muito bonito. Na verdade, o meu tema hoje é o tema de Natal, e é um tema que eu vou falar com muita honra, na verdade, mas também me sentindo assim, não estou à altura de falar desse tema, porque o tema de Natal, na verdade, o Natal é a celebração da vinda do Cristo para cá, então é falar sobre ele, pelo menos como eu entendo. Exatamente como a Carmen colocou, não é sobre o Papai Noel, é sobre Jesus, então é um tema bem bonito, e é uma época do ano de falar, então, sobre esse guia e modelo que é Jesus na nossa vida. A minha intenção aqui é tentar falar um pouco sobre o significado moral da vinda dele, e também um pouco como pode, quem sabe, ter sido para ele, tentar pensar um pouco para a gente também ter um pouco de empatia com Cristo que veio para cá para nos ajudar. E queria lembrar que Natal é tempo de reflexão, de renovação, de fraternidade, que a gente consiga, então, entender o que isso significa na nossa vida. Bom, então, é importante, como eu mencionei, entender Jesus. E talvez, né, entender a magnitude do Natal também, aos olhos do Espiritismo, né, significa entender um pouco dessa missão, dessa função, vamos dizer assim, né, de Jesus nas nossas vidas, do papel dele. E para entender isso, talvez entender para que o Cristo veio para a Terra, por que Jesus veio para cá, afinal de contas. A gente sabe, ou muitos de nós já sabemos, que ele é o Cristo de Deus, que ele é o governador espiritual do planeta. Vamos tentar entender também o que isso significa. E eu queria começar com a pergunta do Kardec para os espíritos. Ele fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 625, que diz: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ao que os espíritos responderam para ele de uma forma muito direta e objetiva, que é Jesus. E Jesus, na verdade, é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Essa foi a frase do comentário do Kardec, né, abaixo, a resposta é assim direta, e o Kardec então comenta o que isso quer dizer. Então, Kardec traz que existe essa perfeição, e essa perfeição que a gente pode alcançar, a gente vai alcançar olhando para Jesus e aspirando, né, usando ele como modelo. E ele vai nos dizer, o próprio Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente junta essas duas informações, né, a gente vai entender que Jesus é um guia, porque o caminho, na verdade, é mostrado pelo guia. Então, esse guia e modelo, como eu mencionei, ele está relacionado com esse caminho que Jesus vem mostrar para a gente, com a diferença que ele próprio é o caminho, como ele mesmo coloca, e ele também é um modelo porque ele é um exemplo. Então, a gente olha para ele para poder entender como agir nas mais diversas situações da vida. E muito interessante, né, a gente vê que 2000 anos se passaram, um pouco mais, e que essa vinda dele ainda é tão marcante e tão profunda e repercute depois de milênios. Né? O que isso quer dizer? Muitas figuras passaram, né, passaram por essa terra, milhões, bilhões de criaturas, e não repercutiram tanto como Jesus repercute ainda, e vai seguir repercutindo mesmo quando a gente não estiver aqui. E isso tem, obviamente, uma razão de ser, pelo que ele fez por a gente, pelo exemplo que ele é e que ele deixou. E o Humberto de Campos, ele vai dizer, né, num livro psicografado pelo Chico Xavier, ele vai dizer que essa repercussão ela é sentida até hoje. Então, que essa atmosfera da Terra, ela fica sensível, ela fica mais leve por esse período, né? Porque Jesus veio e esse período que representa o nascimento dele, então, deixa a psicosfera, né, vamos dizer assim, então a atmosfera psíquica da Terra, ela fica mais leve com essa presença,
com a presença que Jesus deixou aqui, né, na nossa memória, pelo menos, atualmente. Então, com essa leveza, esse seria um tempo para a gente pensar. Tanto pensar no que a gente fez, já refletir tudo que a gente passou nesse ano, os outros, e aprender daí, né, e retraçar os caminhos, quando os caminhos não foram os melhores. E também, ele diz que é um tempo para a gente conseguir planejar para o futuro, para entender quais são as novas possibilidades, recalcular as rotas, traçar metas, enfim, para a gente usar a oportunidade para recalcular o caminho. E, nesse sentido, a gente tem aqui que esse período, então, é um convite à reflexão, que é uma reflexão que pode levar a gente à renovação, né? A renovação de propósitos, de ideias, a renovação de si mesmo, se conseguirmos fazer esse trabalho, né, de usar esse período para uma renovação, conseguimos também nos renovar a nossa esperança também, porque passamos por situações difíceis, cada um na sua própria vida, com a sua própria realidade, e essas situações mostram para a gente que a gente consegue, então a gente pode renovar também a esperança nesse período. E aqui é a figura de Jesus, então, sendo esse modelo mais perfeito, caminho, verdade e vida. E aí, eu falei, né, que Jesus era o governador do planeta, mas como assim governador? Queria só trazer um pouco de contexto também. E aqui, a gente tem um trecho que eu tirei do A Caminho da Luz, é um livro psicografado pelo Chico Xavier, e é um livro escrito pelo Emmanuel, né, o autor espiritual desse livro. E ele vai dizer o seguinte, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, não? Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, existe uma comunidade de espíritos puros, muito elevados, que coordenam, assim, né, todos os seres que estão no universo, vamos dizer assim, para simplificar. E ele diz ainda que essa comunidade de espíritos, de seres evangélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao qual foi nos dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. E aí também foi nos dado saber que essas 2 vezes foram quando a Terra foi formada e quando Cristo viria à Terra. Então, com essa informação, a gente consegue entender pelo histórico, pelo que a gente sabe da ciência, de quanto a Terra, né, foi formada há bilhões de anos, que Cristo já era Cristo há bilhões de anos atrás, não é? A gente pode concluir daí isso. Então, a gente conclui também a envergadura moral que ele tem como espírito puro desde bilhões de anos atrás. E ele tutela esse planeta. Então, ele cuida do planeta, né? Então, nesse sentido, o planeta não está desamparado, também não está desguardado, porque Cristo é responsável pela gestão dele e por tudo o que acontece aqui. Mesmo as coisas ruins, aquelas que a gente não aceita bem, a gente acha que não deveria acontecer, porque não entendemos, afinal de contas, a razão desses acontecimentos, sejam no planeta como um todo, sejam na nossa vida, mas eles acontecem, né, e eles são ferramentas, inegavelmente, acho que a gente já discutiu isso aqui muitas vezes, já falamos, são ferramentas para a nossa melhoria própria, né. Então, nesse sentido também, o problema não é a dor que passamos, não é a dificuldade, não é o problema, mas é a nossa atitude em frente a esses problemas. Então, o ideal é que a gente consiga entender que nesse caminho de bilhões de anos, né, ou de milhões de anos, ou de quanto tempo a gente estiver aqui, a gente sempre vai passar por dificuldades e cabe usar essas oportunidades como oportunidades para nos melhorarmos. E eu falei aqui da primeira vez sobre o Sérgio Felipe, um médico brasileiro que ele é entusiasta dessa conexão da medicina com a espiritualidade. Ele fala, né, como eu mencionei aqui já, que o sofrimento consentido é caminho. Então, que essas experiências de dor nos ajudam a nos curarmos, a nos melhorarmos, e é parte do nosso processo, então. Né, então, sobre
conseguir ser resignado, ter uma atitude positiva frente àquilo que passamos e entender que nesse processo não estamos sozinhos, que Jesus está sempre conosco, esse Espírito puro que veio nos ajudar está sempre conosco, inclusive todos esses momentos de dificuldade e dor que passamos. E aí, só para a gente também, eu poder dar um exemplo que eu queria trazer, de situações em que a gente pode ser resignado, entender que a dor existe e saber usar ela como oportunidade, é, por exemplo, quando um ente querido nosso se vai, né, desencarna. E é claro que sentimos dor, é claro que é um momento difícil, que as lembranças são dolorosas muitas vezes, né, que a gente sente saudade, mas entender que esses processos nos ajudam, entender que não estamos sozinhos, como eu mencionei, e que essa nossa jornada continua. Então, se nos fortalecemos, nos reequilibramos, conseguimos ajudar esse ser que está indo, que desencarnou e que está indo, e também ajudar aqueles que ficam. E ajudar nós mesmos, porque a nossa caminhada segue, e precisamos, então, ter essa coragem de seguir apesar das dificuldades. Então, lembrando, né, do Cristo na nossa vida. Voltando um pouquinho, então, para o sofrimento do Cristo, né, eu queria mencionar, porque eu não tinha noção dessa situação que é mencionada nesse livro, que é um livro que chama Universo e Vida, do Irmão X, né, uma psicografia também do Chico Xavier, e ele diz o seguinte, vou começar lendo e depois fazendo uns comentários que eu acho pertinentes. Ele diz o seguinte, podem mesmo mostrar-se visualmente, né? Ele está falando aqui dos seres crísticos, esses seres que são seres, espíritos puros e que estão no comando dos planetas e do universo como um todo, né? Há, claro, como auxiliares de Deus, é claro. E ele diz o seguinte, então, podem mesmo mostrar-se visualmente por imenso sacrifício de amor a seres inferiores e materializados, que somos nós, né? Indo até o extremo de submeter-se ao quase aniquilamento, de tangibilizar-se à vista e ao tato de habitantes de mundos inferiores como a Terra. Então, ele coloca que para Jesus vir até nós e se materializar aqui, ele quase se aniquila para conseguir fazer isso. E tem uma explicação para isso acontecer, né? Na verdade, o que o mesmo autor espiritual fala é que, à medida que vamos evoluindo como espíritos, vamos também, a nossa sensibilidade vai aumentando. Então, vamos pensar uma minhoquinha. A minhoquinha, ela não enxerga, mas se você colocar a luz nela, ela se move, ela tem uma certa sensibilidade. Nós, seres humanos, vemos, ouvimos, né, nossa sensibilidade, sentimos o toque, né, pelo menos a maioria de nós. E, à medida que esses seres, nós, como espíritos, vamos evoluindo, vamos também aumentando essa sensibilidade. E ele diz que a sensibilidade do Cristo é gigantesca, e que por essa razão, a vinda dele aqui foi o maior episódio de dor possível, que a gente não consegue imaginar o que ele precisou fazer, além desse preparo que a literatura espírita coloca que é de 1000 anos, né, que ele precisou fazer para conseguir estar aqui e quase se aniquilar, como ele coloca. E ele ainda diz o seguinte, para apresentar-se visível e tangível na superfície da costa terráquea, teve o Cristo planetário de aceitar voluntariamente intraduzível tortura cósmica, indizível e imensa, ainda que quase de todo inabordável ao entendimento humano. Eu achei esse exemplo muito bom, que assim, é como se fosse colocar o sol numa caixa de fósforos. Então, Jesus precisou caber aqui, vir para esse planeta de sofrimento, de dificuldade, de muitos espíritos que ainda, principalmente naquela época, né, faziam mal por fazer o mal, e ele veio para cá e se coloca à nossa disposição, vamos dizer assim, né, para nos ajudar. Então, eu achei muito forte e ele chega a dizer que nenhum outro espírito, nenhuma outra criatura vai passar pelo que Jesus passou aqui, que é intraduzível, indizível, devido a essa
sensibilidade orgânica muito grande que ele tem. Então, ele fez um sacrifício por todos nós. Um sacrifício de amor, diga-se de passagem. Vou tentar explicar um pouquinho também por quê. Bom, então, aí, o que é o Natal, né? O Natal é essa vinda de Jesus, isso está claro para todo mundo. E eu acredito, né, porque a gente está comemorando o nascimento de Jesus. E Jesus é a boa nova. Jesus ele traz essa revelação. A primeira foi com Moisés, né, com os 10 mandamentos, e Jesus vem com a segunda, que ele vem nos mostrar o caminho para Deus. Ele vem numa noite estrelada, mas ele chega numa noite bonita, né? Mas ele chega em silêncio. Essa é a primeira informação que eu achei muito interessante de trazer também. Ele não tem intenção de ofuscar-nos com a luz, com a sua luz, apesar de ser esse ser, né, crístico que eu descrevi. Ele não tem essa intenção. Então, ele vem, na verdade, nos trazer lições. E a primeira dela está no fato dele ter chegado de uma forma muito humilde. Então, o Emmanuel diz também, no Caminho da Luz, que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representava a chave de todas as virtudes. Isso porque Jesus sai do seu trono celeste e vem para cá, mas o primeiro lugar onde ele fica é num estábulo, né? Um lugar onde os animais ficam também. Então, ele se cerca dos animais. E ele é colocado numa manjedoura, que é o local, uma caixa de madeira, ou não sei, o material da época, onde se colocavam comida para os animais. E então, ele, já na sua chegada, o berço dele foi uma manjedoura, porque não havia local, né, em nenhuma hospedaria em Belém. Então, ele já é humilde daí. E aí o Emmanuel diz, então, que a humildade aqui seria a chave para todas as outras virtudes. Então, é o caminho, é quem vai abrir a porta das outras virtudes que a gente vai poder desenvolver aqui. Além disso, né, e aí isso também quer dizer que, desde sempre, Jesus se cerca já dos simples, dos mais pobres, né? Ele traz a mensagem dele nas praças para todo mundo ouvir. Uma mensagem para chegar em todos os corações, para todo mundo. E aí, no livro Boa Nova, a gente também encontra referências sobre esse Cristo, que, em vez de estudar com os doutores do templo, escolhe, diz a Maria que ele vai buscar a melhor escola que existe. E ele vai até José e pede para trabalhar com ele. Essa é a descrição do livro, né, da Boa Nova, uma outra psicografia do Chico Xavier. E daí ele humildemente pede esse trabalho, né? E Maria diz, então, que é como se ele quisesse ensinar que a melhor escola é a do lar e a do esforço próprio. Então, ele vai, como espírito evoluído, trabalhar com madeira, trabalhar com pai, né? Fazendo um trabalho de carpintaria mesmo. E aprendendo, e deixando todo o seu amor e a sua alegria para todo mundo ao seu redor, né? E ele conversava com mendigos na rua, com sofredores, então ele abraçava todas essas figuras, mostrando também que a verdade, na verdade espiritual, não precisa de templo para ser vivida, ela pode ser vivida na simplicidade, em todos os locais, né? E aceitando, claro, também todas as figuras que estavam mais desprezadas pela sociedade. Se nessa época já é assim, a gente vê as pessoas na rua, de certa forma abandonadas, aquele período era talvez muito pior. E ainda assim Jesus dá o exemplo de aceitar todas essas pessoas, né? E aí, o Emmanuel diz aqui que começava então a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade na Terra, porque Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, o bem veio ao mundo como forma de exemplo. Jesus se coloca como o próprio exemplo para nos mostrar o que deveríamos fazer, o que devemos fazer. E ele exemplifica isso, mostrando todo o seu amor, mostrando todo o seu carinho, todo o seu respeito com todos os seres, para que também possamos entender que código de fraternidade e de amor é esse, e receber isso nos nossos corações, né? Tratando todo mundo bem, enfim, agindo da maneira mais amorosa possível. Como eu disse, né, ele abraçava as pessoas, a mensagem dele era nas praças, não era nos templos, e ele nos tira, de certa forma, também da escuridão espiritual, porque ele vai nos mostrar que existem outras moradas,
que não só a daqui da Terra, né, que são até superiores a daqui às humanas. Ele vai mostrar que o amor de Deus é divino, vai mostrar para a gente ter fé, vai dizer para a gente ter fé, para a gente confiar que a gente pode fazer, sim, né, que conseguimos muito, que conseguimos mover montanhas se tivermos fé. E abraçando todos esses pecadores, né, e essas pessoas que eram rejeitadas na sociedade, ele nos ensina a amar o próximo. E ele nos diz também para amar o próximo como a nós mesmos. Então, ele nos diz também para nos amarmos, nos perdoarmos, né? E daí, vindo de nós, estender isso para as outras pessoas, o que é uma mensagem linda. E perdoando, né? O Ricardo falou aqui mais cedo, achei muito interessante, ele comentou um pouco, porque ele falou que Cristo na cruz perdoou a quem o oprimiu, quem colocou na cruz, né? Ele pede para Deus perdoar essas pessoas que eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, ele dá esse exemplo, perdoem, para a gente também entender que essa deve ser a nossa conduta, né? Aprendendo a perdoar, como ele diz, 70 vezes 7, ou seja, incontáveis vezes, quantas vezes forem necessárias. Ele curou os doentes, enfim, ele fez, maravilhas, e ele deixa como exemplo para nós. E esses fundamentos que ele deixou, eu tenho certeza que eles não vão ser apagados, porque eles estão aí para a gente, à medida que vai evoluindo, né, moralmente, e compreendendo ainda mais. Estou vendo que eu tenho que acelerar. E aí também, né, ele fez mudança sem violência nenhuma, combateu tudo e todos, vamos dizer assim, de uma forma pacífica, renovando as leis da época, mas trazendo as leis do amor. E como eu disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem esse texto aqui, que é bem bonito, do Emmanuel, que acho que eu não vou conseguir ler agora, mas eu só queria dizer que ele vai trazendo essa comparação entre, né, o mestre desceu para servir, ele veio da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura. Então, ele vai fazendo o panorama da mudança do estado dele antes do estado dele aqui, e conclui dizendo que tudo que ele fez, ele se humilhou, ele se apagou para que a gente pudesse brilhar. Então, para que a gente aprendesse a seguir o seu caminho. E é assim que o Emmanuel conclui nesse livro chamado Antologia Mediúnica de Natal, que é um livro só com temas de Natal, de diversos autores espíritas que trazem mensagens. E aí, também, né, um pouco do Natal, ainda pela vista do Espiritismo, ainda pela vista desses autores espirituais. O que o autor espiritual José de Carvalho, nesse mesmo livro, Antologia Mediúnica de Natal, diz? Que o Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. Por quê? Porque, no geral, o Natal é uma época, sim, de se encontrar, de se unir às pessoas que a gente gosta, de ter uma mesa farta, de comer junto, e tá tudo certo, tá tudo bem. Só que ele também diz que é importante que a gente reafirme a nossa atitude cristã, ou seja, que a gente continue fazendo bem, entendendo que o real significado do Natal é aprender a apreender essa mensagem de Jesus e conseguir, nesse período, se a gente conseguir, nesse período que a Terra está mais aberta, propensa a isso, fazer o bem, para conseguir treinar e aplicar isso nas outras épocas do ano, como se fosse, assim, sabe, um exercício para expandir isso para outros momentos da nossa vida, dos outros momentos do ano. Então, esse é um convite do autor espiritual a reafirmar a nossa atitude cristã. E um outro, chamado Casemiro Cunha, diz que o Natal é o maior dos dons, nas celestes alegrias, que nos ensina a ser bom com Jesus todos os dias. Por que ele fala isso, né? Porque ele está nos convidando novamente a usar esse período para fazer o bem, para nos conectarmos com Jesus e evitar, muitas vezes, esses encontros geram conflitos, né, pessoas com diferentes visões políticas, mas que a gente consiga, apesar das dificuldades e tudo aquilo que aflige o nosso coração, porque não é do jeito que a gente acha que deveria ser, enfim, essas coisas que acontecem, que a gente absorva a mensagem do Cristo para entender que esse não é o jeito certo, que o jeito certo é perdoando, aceitando, tolerando, às vezes concordando mesmo quando a gente não concorda, né, só para poder
evitar certos conflitos que são desnecessários e que a gente só está tentando deixar o nosso ego satisfeito, porque ganhei a discussão, quando na verdade não precisa, né? A gente não precisa fazer isso, não precisa disso. Então, vamos usar esse período para nos fazer prece, para nos conectar com a divindade, e lembrando que o traje dessa festa do Natal é o traje interior, que a gente vai fazer essa luz brilhar em nós, e a partir daí ela vai expandir para as outras pessoas, né, ao nosso redor também. E lembrar também que, apesar do Evangelho ser um texto escrito, ele é uma vivência. Então, a gente precisa, nas nossas atitudes, aplicá-lo para poder realmente estar seguindo o Evangelho. Não só lendo e compreendendo as mensagens. Eu queria passar isso aqui, é o resumo do que a Carmen falou também, né? Porque o período do Natal, a gente já viu o que ele é esse vínculo com Cristo, ele é a mensagem do Cristo, mas ele tem sido também um momento de materialismo, né? Em que muitas vezes as crianças enxergam o Natal só como os presentes que vão chegar. Então, esse aqui, na verdade, era uma mensagem para dizer, claro, todo mundo quer saber, né? Que roupa eu vou vestir, que presente eu vou ganhar, que presente eu vou dar. Mas mais do que isso, mais do que o Papai Noel que chega da chaminé com um saco de presente, né? Com presentes grandes e tal, Natal não é presente, é perdão. Natal não é materialismo, é caridade, que a gente saia dessa ansiedade material e consiga absorver essa mensagem de amor do Cristo e consiga, claro, celebrar também que está tudo certo, está tudo bem, mas sem esquecer do que é o Natal mesmo. E para finalizar já, também, que eu já estou quase no horário, só para dizer que Jesus é o aniversariante, mas ele traz presentes para nós. E esses presentes são em forma de convite, né? São convites porque o Natal é o chamado da nossa consciência, é um convite ao recolhimento interior e a uma oportunidade sincera de recomeço, de reforma íntima, se a gente quiser colocar assim. Então, quais são os convites do Natal? Não era para estar desse jeito? A caridade, a partilha, né? O auxílio aos que precisam. Então, seria eu acredito que cada um recebe o presente que precisa nesse período, né? Eu, por exemplo, na vinda para cá, estava caminhando normal, uma pessoa se esbarrou em mim muito forte. Aí eu pensei assim, nossa, tô indo dar uma palestra sobre Jesus hoje, né? Então, cada pessoa talvez receba o presente e o convite que precisa. Esse foi o meu, da tolerância, apesar, né, das situações da vida, a gente saber tolerar. Algumas pessoas recebem o convite da caridade, conseguir dar mais, conseguir compartilhar mais o que tem no coração, porque caridade não é, a gente sabe, não é material só, né? É também partilhar tempo, é partilhar atenção com as pessoas. Então, esse é um convite que o Cristo faz. Ai, gente, não sei o que aconteceu. Está aberto para entender o outro, né? Para compreender as dificuldades do outro, tolerar as pessoas nas suas particularidades. Olha isso, não sei por que ficou assim. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Não sei. Que língua é essa? Ele borrou, né? Eu vou improvisar do jeito que está aqui mesmo, mas não sei o que era aqui a busca, mas aqui era o esquecimento das dores, para a gente saber abrir mão do que a gente vivenciou, que não foi bom, conseguir deixar aí, porque esse também é o convite do Cristo. Vamos focar no que é bom, ou mesmo no que não foi bom, a gente olha, aprende com os nossos erros e segue. Eu ouvi uma palestra muito boa que dizia assim, que a gente considera Maria Madalena, a gente lembra de Maria Madalena como pecadora, mas na verdade Maria Madalena é a mais fiel seguidora do Cristo. Então ela aprendeu com o erro dela, ela foi perdoada e ela seguiu. Então ela não é a pecadora, ela é uma fiel seguidora que usou o exemplo e as palavras do Cristo para aprender, para evoluir, para chegar em um lugar que a gente também precisa almejar e nos esforçar para alcançar. Era esse o exemplo. Não sei mais o que era aqui, mas o importante é lembrar isso, que o Cristo não é o nosso Salvador no sentido que ele vai pegar a gente no colo e vai, né, levar a gente para os lugares ou carregar só as nossas dores. Ele vai compartilhar com a gente, sim,
mas a gente precisa se colocar numa posição muito ativa, porque a vida dá vários empurrões para a gente cair e ficar lá também. E a gente precisa saber se erguer e falar, ok, não foi do jeito que eu queria. E normalmente é assim, normalmente não é, meu marido sabe que eu reclamo também, né? Mas saber se levantar e falar assim, eu consigo porque se a gente fica numa postura de dizer que, isso só um anjo vai conseguir, isso só uma pessoa muito evoluída vai conseguir, como assim, gente? O Cristo saiu dessa posição de ser Cristo, veio até aqui para nos abraçar, para nos dar como exemplo o seu amor. Então, que a gente consiga também ir até ele, nos esforçando. E essa palestra foi preparada por mim, mas, assim, foi muito importante essa oportunidade que eu tive para entender isso, para fortalecer em mim como Cristo fez esse magnífico esforço de estar aqui, para a gente conseguir também avançar e sair dessas nossas dificuldades e sair dessas nossas desculpas e nossa procrastinação para fazer o que é certo, o que a gente sabe que é certo. Porque lá no fundo, a gente sabe o que é certo e eu nem precisaria estar aqui lembrando. Mas eu também estou me lembrando, né? Porque a gente esquece no meio do caminho com tanta coisa. Então, que a gente lembre que Jesus é uma experiência linda para ser vivida dentro de nós. Que a gente não esqueça dessa mensagem de Natal, que é a mais importante de todas. E eu queria, para finalizar, ler esse texto aqui, que é um texto também desse livro do Antologia Mediúnica de Natal, da psicografia do Chico, que diz assim: Natal, grande bolo à mesa, árvore linda e festa, o brilho da noite empresta regozijos ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo, para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora, envolta na melodia da luminosa alegria, que te abraça e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na tua rua, sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos, de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chagas e dor. E ajudando aos peregrinos, da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus, anjo do céu sem escolta. Embora a expressão serena tem nas mãos com quem te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lá. É só mais uma, já que eu tenho esse último minuto, que essa é bem curtinha, que eu também achei bonita. Também no mesmo livro, essa se chama Súplica de Natal e diz: Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos, em teu nome, irmãos uns dos outros. Mestres do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz do teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Então, que a gente consiga, sim, servir, ajudar e entender que estamos servindo a nós mesmos e que estamos sempre sob a proteção de Jesus, independente do que aconteça, ele está sempre conosco, nos ajudando. Então, era isso. Gratidão. Vamos à prece final e ao passe. Os que vão tomar o passe individual, tem a coordenadora ali na porta, depois. Vamos então à oração final, agradecendo ao Pai, Criador do Universo, por tudo o que recebemos, por toda esta beleza desse tempo, dessa reflexão, dessa maneira
de procurarmos ver esse tempo que nos é dado sobre o nascimento de Jesus, na sua família, todos ali ativos naquela mensagem que estava sendo dada ali na manjedoura. A mãe, o pai, os animais aquecendo o recinto, a natureza resplandecente, os anjos anunciando a chegada do Messias, aqueles que estavam no campo, cuidando das suas ovelhas, que ouviram aquela mensagem e não puderam se calar, foram até a manjedoura, a Jesus a cantar. A alegria do momento em receber o Mestre, o Cristo, neste mundo de renovação, para aprendermos o que é o amor e mudar o nosso coração. A mensagem de Natal é Jesus vivendo entre nós, transformando os corações, pois somos todos seus filhos e também irmãos a caminhar neste mundo, a evoluir em direção a Deus, em direção aos espíritos puros que nos assistem, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo, por tua mensagem, por tua vida. Obrigado, querido Mestre, e que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, a tua mensagem de amor, agora e sempre. Vamos agora, então, ao passe. Então, vamos continuarmos nesta atmosfera de paz, de luz, todos aqui na sala e também os que estão em casa, ligados aqui conosco, em seus lares. Vamos agora continuar nesta vibração, nesta ligação dos nossos corações em Jesus. Vamos agora recebermos de Jesus os fluidos de amor que caem sobre nós, através dos seus mensageiros. Vamos recebendo esses fluidos que são derramados neste momento sobre nós, recebendo tudo aquilo que necessitamos. No nosso corpo físico, como também para a nossa alma, nos refazendo com força interior, recebendo saúde na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, nos libertando de tudo aquilo que nos faz tristes, doentes, deprimidos, com insônias, com ataques espirituais. Vamos nos libertando de tudo isso. O amor e a luz de Jesus em nossos corações, em nossa mente.
Vamos agora enviar todos esses fluidos para a parte do nosso corpo que esteja enferma, que mais necessitamos. Recebendo alívio e cura. Também para a nossa alma, aquilo na nossa alma que mais necessitamos. Vamos receber agora a cura da nossa alma, aquilo que precisamos. Senhor Jesus, agradecemos por tudo que recebemos. Vamos agora pensar na nossa família, os nossos entes queridos, aqueles com quem convivemos, os nossos parentes. Pedirmos pelos nossos amigos, pelos conhecidos, vamos mentalizar aquelas pessoas para quem queremos pedir por elas, mentalizar seus nomes, para que elas sejam abençoadas, recebam o que estão necessitando. Vamos lembrar também daqueles outros com quem temos problemas, ou eles conosco, pedindo muita luz sobre nós, para que haja reconciliação e paz. Vamos lembrar dos nossos entes queridos desencarnados, enviando-lhes o nosso amor, o nosso carinho, sem apego. Pedindo as bênçãos de Jesus para a cidade em que moramos, seus fluidos de luz sobre toda esta cidade, todos os cantinhos dessa cidade, os que estão online em outros países também, mentalizem a cidade onde estão. O país em que vivemos, aqui na Alemanha, Berlim, a sede do governo, muita luz sobre todos os governantes, sobre todos aqueles que participam de conferências para a paz,
de combate à fome, à miséria. Pedindo as bênçãos de Jesus para todas as nações deste planeta. E assim, encerramos o passe e encerramos a nossa reunião desta noite, com votos de paz para todos, um Feliz Natal, muitas bênçãos para o Ano Novo, e nos reencontraremos em janeiro, né, no mesmo horário. Até lá.